Estamos de volta com mais um episódio do Fala Secov, destrinchando informações sobre mundo imobiliário, também nicho condominial e outras questões mais. A gente está tentando entender aqui pouco a pouco, afinal são muitas informações, qual o trabalho do Secov, como funciona esse sindicato, em que áreas ele também acaba atuando, né? Enfim, e quais os suportes que o Secov oferece também para as empresas que de alguma forma fazem adesão a esse processo. E comigo mais uma vez aqui o presidente do Secov Paraíba, Érico Feitosa. Érico, é um prazer receber aqui você de novo. E eu já queria começar questionando, o Secov é grande, né? Não é só um sindicato. Quais são as outras frentes, digamos assim, que o Secov atua de maneira mais efetiva? Bom, Milena, é uma satisfação de novo estar aqui com você para a gente debater. E foi muito pertinente essa sua pergunta, porque a gente só é pequeno no tamanho, porque a gente está num dos estados mais pobres da federação, que é a Paraíba, mas o trabalho que a gente faz e a ramificação e a importância do Secov Paraíba hoje, ela é muito grande, né? E a gente às vezes precisa falar, porque o Secov Paraíba ele é um sindicato patronal, como eu já falei anteriormente, que a gente representa na nossa base imobiliárias, administrador e condomínio. Quer dizer, na realidade eu brinco que são 3 sindicatos em um só, porque são assuntos que às vezes são convergentes, mas às vezes são divergentes. E aí você tem que fazer a mediação, né, entre essas questões. Então, como tal, o Secov Paraíba ele está associado à Federação do Comércio do Estado da Paraíba, que por sua vez, a FEComércio, que está associada à Confederação Nacional do Comércio. Isso é um ponto, né? Isso é um ponto institucional. Apenas uma ramificação. Uma ramificação, um ponto. O Secov Paraíba também está associado à CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil. E está associada à CBCSI, Câmara Brasileira de Comércio e Serviço Imobiliário. E faz parte, com muita honra, Milena, do FENIC, Fórum Norte-Nordeste na Indústria da Construção Civil, onde o Secov Paraíba tem assento com a diretoria financeira dessa instituição importante para o desenvolvimento. Uma cadeira bem importante, né? Com certeza absoluta, porque é o que a gente brinca, né? Aqui, aproveitar o espaço, mandar um abraço aqui para o presidente do Fórum, meu amigo Marcos Holanda, de Alagoas, né? Eu brinco com ele sempre, ele sabe disso. Digo, se me aperrear, eu fecho a chave do cofre, né? E aí é um trabalho de várias frentes, é uma construção coletiva que a gente tem, né? Como eu falei anteriormente, o Secov Paraíba ele só é pequeno no seu tamanho, mas as pessoas que se dedicam, né? Mandar um abraço aqui para a Gisélia, que é minha guerreira, minha secretária que toma de conta de tudo, e Catarina, né? Que nos auxiliam, né? Que são importantíssimos nessa parte. A gente tem um arcabouço que a gente trabalha, porque como eu falei, Milena, a gente está ligado ao setor da construção civil, indiretamente, que é o mercado imobiliário, ao setor condominial e o setor da administração, porque você tem a questão das administradoras de condomínio. Então, são várias frentes. E como tal, nessas entidades que a gente tem assento, que a gente participa como associado, né? Nós somos associados da CEBIC, da CBCSI e do Fórum, né? Até porque somos diretores. E dentro dessa tipificação, a gente tem várias missões, né? Mas eu queria deixar claro uma coisa, Milena. Quando a gente fala de associativismo, às vezes o pessoal confunde com assistencialismo. São duas coisas totalmente... Então vamos explicar. É bem importante tocar nesse assunto. São duas coisas totalmente distintas. O associativismo é você se associar e você fazer parte. Não é você entrar, vou me associar, e o pessoal tem aquela pergunta que é chata, Milena, mas que a gente vai ter que tocar. O que é que eu vou ganhar me associando? Se você não se associar, síndico, dono de imobiliária, dono de administradora, você já vai ganhar o serviço que a gente presta. Porque eu não vou deixar de celebrar, como agora a gente tem uma frente muito importante, onde o Secov Paraíba faz parte de um grupo de trabalho, uma das câmaras temáticas da CBCSI, que é na questão da reforma tributária, que envolve as administradoras de condomínio e as imobiliárias, mais especificamente, sobre uma tributação em cadeia que a gente pode estar sendo bitributado ou tritributado e tem um período e isso está gerando uma situação de polvorosa. E o Secov Paraíba está fazendo parte. Então, evidentemente, esse grupo de trabalho, tudo que for produzido por esse grupo de trabalho, que vai ser levado para apreciação, que vai fazer parte do arcabouço da reforma tributária, se passar, todos serão beneficiados, independente de ser associado não só do Secov Paraíba, Secov São Paulo, Secov Rio de Janeiro, como tal. Mas aí você pergunta, e se eu me associar, o que é que eu ganho? Ora, além de você ganhar aquela parte que eu disse de curso, benefícios, descontos, você tem uma coisa que a gente considera importante hoje,
né? E aí, aqui, como eu falei que a gente está num dos estados mais pobres da federação, nós temos diversos tamanhos de condomínios. Sim, Então, uma para diversidade um condomínio grande, né, principalmente na nossa capital, em João Pessoa, temos condomínios que são verdadeiros resorts, que tem estrutura de funcionário, tem estrutura de até assessorias, alguns têm assessorias de imprensa, e tem uma coisa que eu acho importantíssima, que é uma assessoria jurídica, né? E que, evidentemente, para aquelas pessoas, para aqueles síndicos, para aqueles condomínios, que são condomínios pequenos, às vezes com 10 unidades ou menos, você não tem uma assessoria, porque isso tem um custo. Sim, sim, E, claro. evidentemente, quando a gente fala em custo, aumento de condomínio, dependendo do que seja, você não tem nem a capacidade de pagamento para você fazer uma consulta. Exatamente. Né? Lembrando que um advogado especialista na parte condominial, ele é um cara que tem um arcabouço jurídico, não somente aquela parte, Sim. mas está de conhecimento naquela área. Porque é o grande Tecnicamente, erro. alguém preparado para isso. Sim, porque não é qualquer pessoa, né, Milena? Sim, claro. A gente sabe que todas as áreas, né, área do direito, área da administração, área da saúde, né, não cabe mais generalistas. Você tem que ter especialistas. Então, você não pode pegar qualquer advogado, você pode ter um grande advogado ou uma grande banca na parte criminal. Ah, mas é um escritório grande. Sim, ele atua na parte condominial. Porque se ele não atuar na parte condominial, Milena? E aí nós temos... Não vai ter efeito nenhum. Nós temos, como um dos benefícios para o nosso associado, essa consulta. Né? Essa consulta, ela é ofertada, esse serviço, né, de suporte jurídico é ofertado tanto para quem está começando agora, por exemplo, uma pequena empresa, uma pequena imobiliária que acabou de chegar, acabou de se associar, quanto uma grande imobiliária que já tem uma certa estrutura, que já tem um certo tempo até mesmo de sindicato, né? Essa estrutura é oferecida de forma igualitária? Sim, sim, porque a associação a gente não faz diferença. Não faz distinção. Não, porque assim, o associado, ele é o mesmo, então, tanto faz. A mensalidade, ela é a mesma. Sim, né? sim. Houve um tempo que a gente lançou uma campanha, né, e colocando um pouco de diferença para você ter um acesso a uns serviços, mas infelizmente fomos mal interpretados e aí a gente recuou, que era só para você ter um serviço maior, que tivesse algo mais como um pacote de benefícios. Mas a gente sabe que hoje a internet, o julgamento é equivocado, pensa que é só arrecadação e às vezes você dá um passo para frente, dá 2 para trás ou vice-versa e tá tudo bem, né? A gente tá para corrigir, não somos dono da verdade. A gente tenta fazer o nosso trabalho, fazer a nossa prestação de serviço, a comunidade, ao nosso associado. E aí, tanto faz você ter uma empresa grande como não, né? Você tem direito a esse serviço. Logicamente, tem uma situação, às vezes, pouco, né, Milena? Mas às vezes acontece. Para você ter direito ao serviço, evidentemente, vocês têm que estar adimplente, né? E aí, às vezes, só aconteceu uma vez. A razão óbvia, né? Da pessoa estar em atraso. Razoável. Aquela velha história, né? Eu quero ter direito, mas eu tenho um dever, né? E aí, às vezes, assim, o princípio da razoabilidade, do bom senso, a gente pode abrir uma exceção, mas aí você cumpriu, você tá... A nossa mensalidade, né, é de R$100, né? Então, assim, não é um valor... O valor... Eu considero um valor irrisório diante de tudo que é ofertado pelo sindicato. O grande problema, Helena, como eu falei ainda, a falta de conhecimento, né, do que gera sobre o que é o sindicato, o seu papel, a questão do associativismo, como eu falei, e porque ainda muita gente ainda confunde o trabalho do sindicato patronal, que representa os empregadores... Existe um certo estigma ainda, não é? Que precisa ser quebrado, né? Existe uma resistência, né? Até do próprio entendimento de algumas pessoas, como a gente falou no nosso primeiro episódio, da contribuição sindical, que confunde com assistencial, que são duas coisas distintas, né? E, evidentemente, ninguém quer pagar, né? Mas aí, nós temos hoje a grata satisfação de que aumentamos o número de associados, né? Porque, principalmente do ano passado para cá, a gente está sendo reconhecido enquanto entidade e estamos sendo procurados por quê? Porque a gente está fazendo um trabalho, nada mais, nada menos, Milena, do que o nosso papel. Mas, obviamente, é bom porque todo sindicato ele só é forte com a composição de várias mãos. Então, não adianta eu estar aqui na condição de presidente, porque eu estou presidente. Eu não sou presidente. Não é ad infinitum. Então, esse nosso papel, ele tem uma importância. Mas essa importância, ela só é referendada se a gente tiver no nosso quadro
societário, aqueles associados que são a razão do sindicato existir. Claro, sem dúvida alguma. Então, para deixar bem claro aqui para quem está assistindo, como ter acesso a esse serviço, claro, você já é associado, o primeiro passo é se associar, né, o CNPJ, a empresa, mas para ter acesso a esse serviço de forma específica, entre em contato com o Secov, através de que canal? Do @SecovPB, né, se você for associado. Sim. Né, e você pode também ligar para o nosso telefone. É simples essa solicitação. Simples, não tem nenhum. Simplificada. Se você for associado, você já tem contato direto com a nossa assessoria jurídica que a gente Sim. passa. E aí, quando você entrar em contato com o nosso departamento jurídico, né, Dr. Almir, um abraço, que é o nosso assessor jurídico, ele já vai atender, porque ele já está de posse. Ele vai apenas fazer a confirmação de que você é associado, você vai ligar e vai dizer, aqui é a Milena da empresa tal, isso um momentinho, qual o CNPJ? Ele vai conferir, aí vai ver se você é a pessoa, então, se você não for o representante. Sim. Milena, não, mas eu sou a subsíndica. Milena, peça só para aí já está cadastrado o número de telefone do síndico, ele entra em contato, faz uma solicitação para passar a informação de repente, né? E aí a gente passa sem nenhuma burocracia. Uma coisa que a gente não tem, Milena, e procura evitar é burocracia, né? A gente tenta dar toda a velocidade, toda a atenção possível, porque em determinadas situações é importante, quanto mais rápido for esse feedback para o nosso associado, né? E para aquelas pessoas também que não são e que de repente tem alguma dúvida que seja pertinente, também não tem problema em fazer, se a gente puder responder, independente de qualquer coisa, ninguém não vai fazer, não. Até, eu brinco sempre quando tem, é até uma degustação para ver se você vem ser associado ao Secov Paraíba. Sem dúvida alguma. A prova é tanta, né, que existe uma certa democracia nas informações, que a gente está aqui com o Fala Secov no ar para responder todo mundo, não só quem é associado ao Secov, mas para quem tem dúvida também sobre esse nicho que é tão amplo, tão vasto. Nosso tempo é curtíssimo, para variar, a gente está terminando por aqui, mas voltaremos, viu? E lembrando, né, tem o @SecovPB que você pode acessar e tirar suas dúvidas, falar com a gente e ter acesso às informações que são publicadas praticamente todos os dias, né? A gente alimenta com muita frequência a nossa rede social, tirando dúvidas de vocês que acabam consumindo esse conteúdo e principalmente você que é associado ao Secov também. Érico, a gente se encontra na próxima, né? Se Deus quiser, continue nos assistindo e mandando dúvidas e sugestão, porque a gente só vai para frente se você nos ajudar. Exatamente. Obrigado. E digo mais, a partir do próximo, a gente já vai colocar aqui alguns questionamentos de vocês, seguidores, que enviarem para a gente aqui alguma dúvida, enfim, a gente vai responder aqui no nosso Fala Secov. Até a próxima.